Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Glórias a Deus. Versículo de número 22. Hebreus 11, versículo 22. Vou procurar ser bem objetivo, não demorar muito. Mas eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, diante de tudo aquilo que o Senhor já falou, já fez neste lugar. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, este capítulo 11 de Hebreus, nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. O autor de Hebreus, ele tentando sustentar a fé e estimular os seus leitores, ele começa a rever experiências triunfantes de homens da Bíblia, de homens que em tempos difíceis assumiram uma postura de fé e viveram o propósito de Deus, experimentaram milagres, o mover de Deus. Este versículo de número 22 que nós tomamos, ele provavelmente seja uma lembrança, provavelmente extraído de algo que está registrado na palavra de Deus em Gênesis capítulo 50, 24. A Bíblia, ela nos fala que, na ocasião, provavelmente, José ele se lembrou da promessa que havia sido ouvida por Abraão, mesmo antes do nascimento de Isaque, de que a sua descendência, ela seria peregrina numa terra, ela seria reduzida à escravidão, mas subiria pela mão poderosa do Senhor. Deus os tiraria de lá. Neste capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem uma postura de fé, é impossível você causar prazer ao coração de Deus. É impossível você atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida. José, ele foi alguém que foi vendido. José, ele foi provado, passou por tentações, perseguições. José, ele foi provado por promoções pelo poder na corte egípcia, aonde José servia. E mesmo assim, José, ele é um exemplo de alguém citado aqui na galeria dos heróis da fé, de alguém que prevaleceu. Gênesis, no capítulo 39, o versículo 2, afirma que José, quando ele é levado para a casa de Potifar, a Bíblia diz que José, ele teve sucesso na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus o abençoa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que antes da Bíblia declarar que Deus abençoa José, prospera José na casa de Potifar, a Bíblia diz assim: ora, o Senhor Deus, ele estava com José. E o mesmo é dito sobre José, quando a Bíblia menciona José no calabouço, aonde Deus abençoa, aonde Deus dá discernimento, aonde Deus coloca José numa posição de destaque, aonde Deus honra José. Deus, ele entra na casa de um homem ímpio chamado Potifar, e Deus abençoa a casa daquele homem. Deus, ele entra num calabouço. Deus, ele ali traz discernimento. Deus, ele ali, ele fala. Deus, ele fala e ele entra no governo do Egito, salvando da fome, porque Deus, ele tinha prazer em José. Sabe, quando eu meditava nessa palavra, quando eu meditava nesse versículo 22 de Hebreus, onde o escritor fala que José, pela fé, ele deu ordem acerca de seus ossos, eu comecei a refletir sobre a vida, sobre o posicionamento de José, porque muitas das vezes nós olhamos para José como um sonhador, e o sucesso de José não está determinado pelo fato de que José era um sonhador que arriscava e que as coisas acabavam dando certo para José. Não, José era alguém de fé.
José era alguém que tinha uma postura que atraía a presença de Deus. Sabe, nós temos fé, nós nos posicionarmos com fé nas promessas de Deus, como foi dito nessa noite, é a garantia de que nós seremos companhias agradáveis para o nosso Deus, de que nós vamos atrair a presença de Deus e garantir que onde nós entrarmos, que onde nós estivermos, Deus ele vai estar para abençoar, para prosperar, para abrir portas, como ele fez na história de José. Eu estava meditando nessa palavra, pastor, e observando que onde José estava, Deus abençoava. José não prosperava porque ele era alguém que tinha uma boa lábia. José ele prosperava porque Deus o abençoava. E eu estava me lembrando de quando o povo sai do deserto. A Bíblia diz que o povo está no deserto e de repente aquele povo incrédulo começa a se lembrar daquilo que eles tinham no Egito. E a Bíblia diz que o povo, ele começa a reclamar, lá em Êxodo capítulo 33, eles começam a murmurar diante daquilo que eles estavam vivendo, duvidando das promessas que Deus havia dado. A Bíblia diz que Deus ele chega então para Moisés, e ele diz: Moisés, eu não irei mais no meio deste povo. Moisés, eu vou mandar o meu anjo, mas eu não vou mais no meio deste povo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando nós assumimos uma postura de fé em meio às crises, nós atraímos a presença de Deus. Deus ele olha para mim, para você e diz: é uma companhia que eu quero ter, é alguém com quem eu quero andar. E quando Deus anda contigo, isso traz bênção, isso traz prosperidade, traz vitória, mesmo em cenários que apontam de forma contrária, mesmo em circunstâncias adversas. Mas quando nós murmuramos, a presença de Deus se afasta. José ele era alguém de fé. José ele se posicionava. José ele era promovido onde ele era levado, sem contar com a ajuda de homens, apenas com a ajuda de Deus. Embora José ele tenha passado a maior parte da sua vida no Egito, José ele nunca mais, desde que foi vendido como escravo para o Egito, nunca mais José voltou para a sua terra, nunca mais José voltou para Canaã. Mas embora José fosse um herdeiro da promessa feita a Abraão, um herdeiro de 4ª geração, ainda assim, na hora da sua morte, nós encontramos aqui uma menção na carta aos Hebreus, aqui em Hebreus capítulo 11, 22, de uma postura de José registrada lá em Gênesis. José, na hora da sua morte, José ele tinha convicção de que Deus cumpriria as suas promessas feitas aos seus antepassados. José, a Bíblia diz na linguagem contemporânea, a Bíblia diz que por um ato de fé, José na hora da sua morte, ele profetizou o êxodo de Israel. José na hora da sua morte, agora já no final da sua vida, José ele vira para os seus irmãos, e pela fé, José ele profetiza, ele diz: olha, eu sei que Deus vai nos tirar daqui. Apesar de José não ter visto a promessa se cumprir, José ele se posiciona com uma fé que vai além da própria vida. Uma fé que cria que Deus era fiel, mesmo agora que estava na hora da sua morte e ele não via a promessa se cumprir. José ele se levanta no meio de uma nação desconhecida, no meio de uma nação que era o oposto da promessa que Deus tinha feito. José ele profetiza que Deus visitaria o seu povo, que Deus os faria subir daquela terra para uma terra que ele havia prometido a Abraão. José ele faz então com que os seus irmãos, com que a sua família preste-lhe um juramento de que quando eles subissem, quando a promessa se cumprisse, eles levariam seus ossos para serem sepultados na terra prometida. E aqui em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz claramente que isso foi uma postura de fé, uma fé sobrenatural da parte de José. E aí eu quero olhar para esta palavra, e eu quero perguntar para você nesta noite: será que as suas circunstâncias, será que as nossas circunstâncias nos impede de acreditar naquilo que Deus diz na sua palavra? Será que nós somos uma geração que queremos viver o sobrenatural de Deus, que queremos experimentar o sobrenatural do nosso Deus, mas nós olhamos para as circunstâncias e aí dizemos: mas não vai dar certo, mas não adianta. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, atrair a presença de Deus que gera milagres na nossa vida. Eu aprendo com a história de José
que o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que controla as circunstâncias. Sabe, quando nós olhamos, eu gosto de fazer essa colocação, porque nós olhamos para a história de José. Deus dá a José um sonho, no qual ele via a sua família se curvando, seus irmãos, pai e mãe, e de repente quando José compartilha isso, e nós gostamos de dizer, há frases por aí, pastor, que eu discordo radicalmente, que diz assim: não conte os seus sonhos para qualquer um, porque vai ter pessoas que vai se levantar para impedir os sonhos. Mas nós vemos o oposto na vida de José, porque José compartilha os sonhos, e em primeiro lugar, apesar de isso fazer com que aconteça um levante contra José, uma inveja, um ciúme, desperta uma perseguição, mas toda aquela perseguição só contribui para que a promessa se realize. Por isso eu quero dizer para você, pode contar os seus sonhos, porque se ele vem de Deus, pode se levantar o inferno e o mundo, Deus vai realizar a boa palavra que ele falou a teu respeito. Mas concluindo o raciocínio, quando eu olho para José, aquele sonho, a sua família se curvando, José compartilha o sonho, e ao invés de a história caminhar levando José para aquele momento que ele havia sonhado, José é levado para muito distante da sua família. E talvez se fosse eu ou você, nós olharíamos e diríamos: não foi de Deus, foi da minha carne, não era Deus que havia falado, não vai acontecer. E sairíamos da fila da promessa, abriríamos mão de crer e esperar o agir de Deus. Mas José, ele continua crendo e sendo fiel ao Eterno. E a Bíblia diz que na hora da promessa se cumprir, as circunstâncias que eram opostas, Deus pega tudo aquilo, Deus pega todas as circunstâncias, Deus leva a família que era para se curvar, o pai que era para se curvar, Deus leva até José, e a promessa acontece, e José vê aquilo que Deus havia lhe mostrado em sonhos acontecer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez, meu querido, você olhe hoje e diga: pastor, mas eu estou crendo, mas e as circunstâncias? As circunstâncias, Deus muda para cumprir a palavra dele. A Bíblia diz que José, ele vive aquilo que Deus tinha. E a Bíblia diz que fé, ela é um fundamento, é uma base, é um alicerce. Acreditarmos nas promessas de Deus, incondicionalmente, sabendo que independente do caminho que você esteja passando, elas vão se cumprir. A fé, ela transforma o inimaginável em um fato absoluto e uma direção dada por Deus. Você pode olhar, pode dizer, tudo está dizendo o contrário, mas se Deus falou, eu vou andar segundo a direção de Deus, sabendo que Ele é fiel. A fé, ela nos leva a planejarmos o nosso futuro sobre aquilo que nós não vemos, mas esperamos. Foi o que acontece com José, foi o que nós vemos acontecendo com Abraão, um homem de fé. Abraão está levando Isaac para o Moriá, para o imolar, segundo a orientação de Deus, oferecer em sacrifício. Mas Abraão, ele cria. Quando Isaac pergunta: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão tem uma resposta de fé dizendo: meu filho, o cordeiro Deus proverá para si. Em outras palavras, Abraão está dizendo para Isaac: olha, a promessa é dele, é ele que disse que faria uma nação grande de você, é ele que falou, é debaixo da palavra dele que eu estou. Na hora certa, apesar das circunstâncias dizer que não, ele vai prover. Fé é darmos continuidade a um pensamento de Deus. Deus, ele chega para Abraão e diz: Abraão, a partir de hoje você vai se chamar Abraão, pai de uma multidão. Abraão olha, cadê as circunstâncias? Mas ele começa a dizer: meu nome é Abraão, eu sou pai de uma multidão, porque Deus diz. E a fé, ela planeja o futuro em cima daquilo que Deus fala. A fé, ela planeja fiado na palavra do Senhor. Aí vem Isaac, Jacó, José, nutridos pela fé. Nós queremos viver o milagre do Senhor, mas o que nós temos nutrido com a nossa atitude? A fé, ela não dialoga com o medo, com a dúvida, ela olha para Deus. A fé, ela vai determinar a sua resistência em tempos de crise. E a sua fé
ela é o resultado da visão que você tem. Pastor, eu tenho uma visão de um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que não se limita pelas circunstâncias, que, como foi dito aqui nesta noite, aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Se a sua fé é esta, você vai resistir, sabendo que na hora certa Deus vai se levantar na sua história, Deus vai se levantar na sua casa. Pastor, mas eu não estou vendo. Eu gosto de lembrar de Jó. Jó, no momento de crise, Jó, ele não precisou ver, não precisou entender o porquê, não precisou ver a razão de tudo, mas ele viu Deus, e isso foi o bastante, e Deus mudou a história de Jó, porque Jó tinha uma postura de fé. Quando a sua mulher dizia, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. É uma fé inabalável, e a fé, ela é resultado da sua visão, a sua visão espiritual. Pastor, mas Deus tinha planejado tudo para José, bonitinho, do jeito certo. Deus dependia de um plano no qual José encaixava. Mas não adianta nada Deus planejar uma história, planejar um futuro, Deus traçar um plano para a sua vida, se você não tiver fé. Nós falamos algo que é poético, mas que não é bíblico. A gente diz, quem tem promessa de Deus não morre, morre. Morre sem ver a promessa se cumprir. Você vê um povo que Deus tira do Egito, que Deus diz, olha, estou tirando, estou levando para uma terra que manda leite e mel. Mas o povo não tem fé, o povo murmura, o povo questiona. E Deus diz, não vai mais, eu estou retirando a minha palavra, não vai entrar mais na terra, vai perecer no deserto. Morreu no deserto, tinha promessa, mas não tinha posicionamento de fé. Quer viver as promessas de Deus? Quem quer viver as promessas de Deus, diga amém. Seguir por fé e não por vista. Creia no que Deus está falando. Creia na palavra de Deus. Eu estava pregando essa semana passada lá na igreja, pastor, e eu lembrava de algo que eu já mencionei aqui, da época que eu vivi aqui nessa igreja por 7 meses. Quem conhece hoje, poucas pessoas que quando eu cheguei aqui, estava aqui, né? Mas eu vim de Minas. Oi? Uai, Senhor. E num momento muito difícil, na minha vida, familiar, ministerial. E quando nós chegamos, eu lembro que um dia a gente morava numa casa, eu acho que é São José. O senhor lembra? Uma casa que nós moramos muito longe. E eu sou daquele, irmãos, que se eu estiver passando por uma necessidade, eu não sei se é defeito ou virtude, mas se você chegar e falar para mim assim, pastor, tudo bem? Eu vou responder igual aquela mulher o moço do profeta, está tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. E eu não sou muito de pedir, de forma alguma. Graças a Deus. É uma qualidade. E eu lembro que eu fui sair de casa e a Extra estava passando muito mal. E a gente precisava comprar um medicamento que ficava por volta de uns R$350. E tinha um culto à tarde, na quinta, era na quinta, né? À tarde da bênção. E a gente estava vindo para o culto, e eu saindo arrumado, e a Sheila, amor, mas a Extra, o remédio, e eu estava atrasado, era muito longe, eu vim a pé, eu virei e falei para ela, quando eu voltar a gente compra. Ela falou, mas com o quê? Aí sabe aquela hora que você vira crente? Eu parei e falei, com a provisão de Deus, e vim, e eu que ia pregar. E se dependesse de eu falar, se eu falasse com o pastor Márcio ia lá, com certeza, mas eu não ia falar. Eu lembro que eu vim para o culto, preguei, minha filha doente em casa, precisando dos remédios. Eu lembro que acabou o culto, eu parei na porta, encostei naquela porta de saída lá. E o irmão Álvaro, ele chegou, pastor, como é que está lá? Está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Aí ele andou, ia para o lado do carro, voltou. Pastor, mas está precisando de nada lá? Não, está tudo bem. Eu falei, não, irmão, graças a Deus, está tudo bem. Ele entrou para o carro, saiu do carro, veio de novo a terceira vez, falou, pastor, vamos com a gente, nós vamos dar uma carona para o senhor. Falei, amém. Ele falou, pastor, eu sei que eu já perguntei ao senhor, mas Deus está mandando eu abençoar o senhor. E ele fez um cheque de R$500 e me deu. Eu cheguei em casa, falei com a Sheila, que lembra que eu falei que ia comprar com a provisão de Deus. Quando no meio da crise a gente vira crente de verdade, decide acreditar no Deus que nós servimos, que é o Deus de recursos infindáveis, o dono da prata e do ouro, nós damos a oportunidade para que Ele se revele na nossa vida, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Mas o problema é que na maioria das vezes
não assumimos a postura de José. Nós somos aquela geração do Egito, que murmura, ai, que negócio é esse? Mas eu sou crente, cadê Deus na minha vida? Deus está dizendo, eu estou esperando você confiar em mim, parar de pegar atalhos, parar de tentar fazer do seu jeito, depender de mim, entregar de verdade na minha mão, não só no momento da oração, e quando chega na porta, toma das minhas mãos de novo, é confiar e deixar eu trabalhar, e você vai ver que eu sou capaz de fazer o que você não faz. José, ele é um exemplo não apenas de alguém que sonhava, mas de alguém que vivia o que sonhava, porque ele tinha atitude de fé. Que nós venhamos ter essa atitude para vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor.